Tem idiota que fala, não, gente, sem o IPVA não dá pra construir estradas. Sério? Vai ver quanto custa o IPVA nos Estados Unidos? É uma miséria, é uma mixaria. Independente do carro. Porque aqui, se você comprar um carro melhor, mais seguro, que polui menos, com menor chance de quebrar na rua e causar trânsito, você é punido por isso pagando um imposto mais caro. Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Com Caio Ferreira, dono de um dos maiores canais da cultura pop do Brasil, resolveu te ajudar. Curso Mestres do Algoritmo. Não perca tempo. Clique agora no link fixado nos comentários e venha fazer parte dessa comunidade. Mas o que você acha de o Tarcísio dizer que a gente vai ter que pagar mais pedágio em São Paulo, porque a gente não tem 16 bilhões para investimento, né, no estado que carrega o PIB desse país? De acordo com o Tarcísio, a gente não tem 16 bilhões para investimento, então o povo vai ter que pagar pedágio. Mas em 2 anos o governo Lula deu 30 bilhões para artistas. Deu 30 bilhões para artistas. Alguma coisa errada? 30 bilhões para artistas e não sei quantas viagens para Janja. Eu vou até deixar a Janja de lado, tadinha, que a Janja eu compreendo o lado dela. Você vai defender a Janja? Vou defender. Aí o pessoal fala que... Vou defender, cara. Olha só, cara. Mega Sena, bicho. Mega Sena, tá aproveitando, tá certo, tem que viajar mesmo, Janja. Aproveita, vai isso pra mesmo. Portugal, vai pra Paris. Portugal, e na hora que ela tava dando duro lá na prisão, ninguém fala nada. Exatamente. E dando duro em cima do mole. Isso que é triste. Mas olha só. Eu não gosto de Tarcísio. Vou logo falando aqui, não gosto de Tarcísio. Tarcísio pra mim é o tarado do martelo. Tá? O tarado do martelo. Que é o seguinte, o cara consegue privatizar a rodovia, primeiro que é o seguinte, pedágio é uma coisa medieval. Pedágio é coisa da Idade Média. Nós não podemos pagar 8% do valor... Isso eu preciso falar disso com você. 8% do valor de um automóvel, a gente paga 100% de imposto de um veículo. O veículo brasileiro é um dos veículos mais baratos do mundo. O veículo brasileiro é barato. Todo mundo fala que carro brasileiro é caro. Não é caro. 50% é imposto. Bem, se 50% é imposto, é 100% de imposto. Sim. Um carro que vale 100 mil. É 50% de imposto. Então ele vale 50, né? Quando o ano que vem o cara te cobra 4% de IPVA, ele tá te cobrando 4% do valor do carro e 4% do valor do imposto. Ele tá te cobrando 8% do valor do IPVA. Aí depois, esquerda, direita, esquerda, marcha, soldado, cabeça de papel, todo mundo quer botar um pedágio em cada esquina. Um pedágio em cada esquina, porque é muito fácil saquear o cidadão. Sim. O cidadão não tem saída. E outra coisa, já que a gente... aliás, eu até falei isso, uma coisa que eu até fiquei chateado, porque é o seguinte, esses números que você tá falando agora, ninguém falava no Brasil. Carro ter 100% de imposto, isso já se falava. Mas era normal se falar que era 50% de imposto. Eu até, bastante tempo atrás, eu fui no podcast e falei, é 50% de imposto em cima da nota. Em cima do carro é 100. É 100. Agora, esse valor de 8%, que é 8 e não 4, por causa do imposto, ninguém fala. Quem falou isso fui eu, a primeira pessoa que falou. E aí eu vi você falando isso aí. E aí eu fiquei chateado que você criticou eu e o Sacani nesse vídeo. Eu fiquei chateado. Eu falei, mas ele tá me criticando e ele tá falando os dados que eu que disse. Eu não vi o seu vídeo. Não, eu deve ter visto de alguém que falou. Eu tô falando que eu não vi esse vídeo, porque eu sempre falei assim, gente, as pessoas estão fazendo conta de 4%. Errada. 4%. Eu tô pagando imposto em cima do imposto. Sim. É bem óbvio. Se o imposto em cima do valor do carro é 100%, você não paga 4% em cima do valor do carro. Você paga 8%. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, o IPVA não existia, tá? O IPVA não existia. O imposto para carro, que era a TRU, a TRU, eu lembro do... Taxa rodoviária única. Então, é até legal porque a esquerda adora fazer isso. Mudar o nome das coisas pra depois te ferrar. A briga foi por causa disso. Foi porque é o seguinte. Falei, ele não tá entendendo que é o seguinte, que taxa... Eu assumo o que eu falo. É o seguinte, eu fui nos Três Irmãos com o Paulo Cogos lá. Pessoal, com o Paulo Cogos lá. Gente boa também. Aí é o seguinte, vocês saíram na porrada lá. Eu falei, negativo, você é abraçado com ele, porra. A gente tirou foto junto, o caralho. É o seguinte, a gente teve aquilo ali, cara. Eu falei assim, o pessoal que vê a gentezinha, eles querem ver esse tipo de discussão. Sim. Eu quero ver esse tipo de coisa. Agora, eu quero saber que é o seguinte, que eu saí dali e eu falei, o pensamento do Paulo Cogos, para mim, totalmente equivocado em relação ao anarcocapitalismo. Só que eu vejo 100 vezes mais honestidade nele do que no João de Manuel. Mas é um cara estudado, ele, o Cogos. Eu gosto dele. Então, é o seguinte... Não, mas discordo dele de várias coisas. Exatamente. Mas eu falo assim, mas eu vi nele uma coisa, ele, o Miorim, que eu tive lá, eu vi neles honestidade. Mas eles têm um purismo ingênuo. Isso. Então, por exemplo, se dependesse deles, Al Capone
Capone nunca seria preso, Aham. né? Porque o pessoal aproveitou o que conseguiu pegar pra punir ele pelos outros crimes. Não, inclusive o pessoal tem que saber que é o seguinte, Al Capone tinha um QI desse tamanho, tá? Al Capone era genial. E Sim. outra coisa, Al Capone matou a fome de centenas de milhares de pessoas em Chicago. Mas isso tá sendo feito aqui no Brasil. O crime organizado tá fazendo o que no bem estado- pra população. Por que quer exatamente. ficar lá? Você viu que agora acabou de terminar um acordo do crime organizado? Acabou de terminar? Acabou de terminar. Não sei se vocês viram. Eles tinham, porque o crime organizado estava preocupado com a violência. Eu sei que eu estava lá. Eu tava lá em Salvador. E aí a primeira coisa que eu Você não tirou nenhuma foto Então, assim, não. a primeira coisa que eu perguntei era se tava rolando mesmo essa história, se podia fazer assim. Mas não pode. eles pararam com isso. O crime organizado falou assim, a gente não pode... O crime organizado falou assim, a gente não pode ficar matando gente por motivo fútil. Exatamente. Quem tá mais preocupado com a segurança do Brasil é o crime organizado. Aí o crime organizado, eles falaram assim, não, aqui tem esse negócio de disputa de território, guerra de traficante, né? Território do CV com o terceiro comando. Sim. O pau quebrando lá e o PCC chegou. Agora o PCC chegou. E falou, vamos organizar esse E aí ele negócio. falou o seguinte... Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Não, eles falaram o seguinte, agora... Depois eu falei, gente, quer controlar o Solta tráfico? fogos, soltaram fogos pra mostrar que chegaram. E agora é o seguinte, é todo mundo dentro do esquema. Olha Pra ganhar só, dinheiro, você ganhar dinheiro. já ouviu- E ninguém morrer. Vem cá, Não, vem cá. faz- Você sabe como é que era você sabe como é que era a ponte aérea no Rio de Janeiro? Ponte aérea Rio-São Paulo? Não. Só a Varig operava, mas o dinheiro era dividido entre todas. Todas as empresas, a Transbrasil, a VASP, o que acontece? Elas deram a parte delas, porque antes era uma zona. A VASP tinha, agora também, agora. Não é zona agora, porque agora tem bastante. Mas na época, eles pegaram os Electra, 2, colocaram ali, e é o seguinte, vamos fazer uma coisa? Só eu opero. 10% pra você, 10% pra você, 10% pra você, me dá concessão e eu opero. Era Mas só isso uma que operava. aconteceu. Só ela operava, e é o seguinte, funcionava redondo. Voo de 45 minutos, o caramba, tranquilo, funcionando. Antes disso tinha acidente, tinha coisa, parou tudo. Padronizou. Todo mundo levou. O que acontece hoje? Eu falei assim, gente, você quer acabar com o tráfico? É mercado. Para com o consumidor, cara. Droga é igual a padaria, bicho. Se a padaria não vender pão, ela fecha. Mas o Pimentel teve aqui, ele explicou que hoje só 8% da receita do PCC vem de droga. Hoje os caras têm TV, tem internet, Não, tem gás. Eles têm empresários, Eles não advogados, precisam mais matar eles têm, ninguém. Eles estão na máfia dos Estão transportes elegendo aqui gente de São Paulo. toda eleição, viu? Estão elegendo Então, gente toda eleição. todos esses ramos têm empresas do PCC que funcionam e dá dinheiro. Posto de gasolina. Aqui em São Paulo teve já a denúncia de loja de carro de luxo. Agência de automóvel, não tem nem falar. Lojas de Contratos ônibus, carros de luxo. O outro Os lá caras foi, têm loja. O outro foi Olho Grande, quis ficar com demais. O Gris Bart O lá, Gris né? Bart é o seguinte, falou, porra, bicho, você já tava ganhando. Rapaz, aquele cara era pra... Bicho, o cara tava numa bocada, tava com dinheiro lavado, tava rico, mas o cara cresceu o olho, ele queria ser mais. Ele viu aquele dinheiro todo na conta, vou pegar tudo isso pra mim. E ganhou isso aí, 7 pau. Se ele tivesse vazado, mas ele ficou passeando com a namorada. Não, mas ele é o seguinte, quer que eu diga uma coisa? O negócio dele foi tão grande que o pessoal ia achar ele no inferno. O dinheiro perdeu-se pra sempre. Provavelmente. Porque o dinheiro tava em Provavelmente. bitcoins. É. Se ele morreu, já era. Provavelmente. Vê se acha aí. Então, se os caras mataram e não... Vê se acha a carteira dele. Mas voltando àquele negócio, o que acontece? Eles são maquiavélicos. Taxa, quando você cria, você é obrigado a prestar um serviço, contraprestar um serviço. Então, aí o cara mas bota é isso que eu falo. Aí 40% é para o município. Sim. 40% para o Estado. Sim. E 20% para o negócio. Aí 20% é pra educação hoje. Aí é o seguinte, a primeira coisa que o governante fala para o Tribunal de Justiça é o seguinte, o dinheiro que a gente repassa para vocês é praticamente todo do IPVA. Aí a Justiça fecha os olhos para as arbitrariedades que os Detrans cometem. Você entende Detran como uma máfia? Quadrilha da pior espécie. Grila, meu. Da Você pior conhece espécie. alguém que já passou no exame sem pagar o quebra? Eu passei. Cara, eu passei, mas não conheço outra pessoa. Olha só, por exemplo, na minha época, tinha 2 tipos de licenciamento. Ou você pagava, passava, ou você não pagava e não passava. Então todo mundo sabe que é assim. Todo mundo sabe que é assim. Aí é o seguinte, mas esse é o menor de todos. Pega a polícia militar, tira ela da atividade fim, coloca ali, policial ali, que às vezes tá ali contra a vontade, já tem amigo meu policial falando, porra, a gente fica ali, um papel de filho da puta que a gente também, aí chega ali e encosta você, um carro, IPVA, tá atrasado.
bota no reboque. Sim. Aí É um bota no absurdo. reboque. É um absurdo. Cara, isso daí é extorsão mediante sequestro. Sim, exatamente isso. Você não tem um processo transitado É e julgado. sequestro Nenhum juiz emitiu uma busca e apreensão do seu bem. Mas por isso que eu sou contra imposto de propriedade, pelo próprio conceito de propriedade. Aham. Se eu tenho que pagar um aluguel pro governo, o IPVA, o IPTU, eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse. O problema é o seguinte, como a gente tem um problema cultural aqui no Brasil, você não consegue convencer as pessoas. Porque aí você fala isso, aí o cretino fala, mas nos Estados Unidos também tem um IPTU, um análogo ao IPTU. Não. Só que nos Estados Unidos, o imposto de consumo é 7%, não 40% na média. E você falou, no carro é mais de 100%, não é 100, chega a ser 115. Isso. No perfume é 230. Nos Estados Unidos é 7%. Né? Então, imposto de propriedade não tem que existir. Agora, por que eu falei do IPVA? Porque as pessoas acham que só o Estado constrói estradas, né? Quem foi o povo mais famoso, conhecido como os construtores de estrada? Roma. Os romanos. Então, estrada... Eles que criaram o conceito de estrada. Tanto até que se fala, né, que todos os caminhos vai a Roma, porque é verdade. Era eles porque que as fizeram estradas isso. saíam de Roma. Isso. Então, estradas são milenares. A partir do momento que os carros aparecem, evoluem, claro, desde o século XVIII, o primeiro carro, acho que o francês lá, que era a vapor ainda. É aquele que derruba já criou o primeiro acidente de trânsito na primeira viagem. Aí no século XIX, que você tem um suíço lá, que também faz o carro, mas não é a gasolina, porque a gasolina, ela era considerada instável demais, muito explosiva. Isso. Inclusive, o Carl Benz, o carro dele era... Era um carro com hidrogênio e oxigênio, que foi o suíço que fez. Isso. Aí depois... Já no começo do século XIX. E depois ele usava hidrazina. Isso, hidrazina. Perfeito. Aí quando começa a história com E depois carros elétricos, que são daquela carro época. elétrico é antiguíssimo, o pessoal acha que não. Frota de táxi em Nova York e em Londres, na virada do século XIX pro século XX. Sim, quando começou a briga mesmo, que aí entra Henry Ford, né? Aí século XIX começa uma briga voraz, porque aí você tem General Motors, você tem a Chrysler, Isso, você tem e a depois Ford. aparece na Ford, que é a primeira, depois aparece Twyman. o Dodge também, né? Dodge, isso. É uma história muito esquisita dos dois irmãos terem morrido. Isso. Mas tudo bem, é uma história muito esquisita e tal. Hoje você tem a iniciativa privada, por exemplo, trouxe pro Brasil a internet por fibra ótica. Quem que é responsável por fazer a estrutura, colocar nos postes e tal, fazer a estrutura? A empresa privada. Quem queria fazer as estradas para esses... Porque a partir do momento que você tem o carro com pneu, os carros com maior velocidade, você precisava das autoestradas. As estradas para automóveis, não ia ser mais estradas de terra ou de pedra, você precisava de estradas melhores. Quem iriam fazer essas estradas? Eram as empresas de automóveis. Elas iam fazer as estradas para produtos delas. Nos Estados Unidos era isso que ia acontecer. Só que aí os caras pensaram, falaram, o investimento vai ser alto. E esse custo ia ser embutido no veículo. Acabou. Esse investimento vai ser alto. Vamos tentar convencer o governo. Eles chegaram no governo americano e falaram, olha, a gente vai fazer esse investimento, os carros estão crescendo, isso é importante. A Itália já tava com a Alfa Romeo, aparece antiguíssima, a Fiat, a Ferrari é bem depois. Essa é uma indústria que tá crescendo no mundo todo, nenhum país vai se desenvolver sem isso, só que os carros precisam de estradas. E eles convenceram o governo. Então uma conta que ia ser paga só por quem tem carro foi dividida entre todos. Só que se as estradas fossem feitas pelas indústrias automobilísticas e a gente não pagasse nenhum imposto para estradas, você acha que a gente ia pagar mais caro ou mais barato nos carros? Pagar mais caro. Não, se fosse feito pela indústria automobilística. Isso, né? A gente ia pagar muito mais barato. Porque você ia pagar só o valor pelas estradas, não ia pagar toda a corrupção. Sim. Claro. Você entendeu? Claro. A taxa única, ela começa até, acho que é 1960, se eu não me engano, a taxa rodoviária única. Não existia ela antes. Isso. Né? Só que a gente criou dependência. Quando ela muda, acho que 85, 86, que ela muda pra IPVA, ela já muda com essa sacanagem. Isso. Olha, a gente não precisa desse dinheiro pra rodovias, vamos roubar. Isso. Ele já muda com essa sacanagem. E o pessoal acha que não. E tem idiota que fala, não, gente, mas sem o IPVA não dá pra construir estradas. Sério? Vai ver quanto custa o IPVA nos Estados Unidos? É uma miséria, é uma mixaria. É uma taxa. Independente do carro. Isso. Porque aqui, se você comprar um carro melhor, mais seguro, que polui menos, com menor chance de quebrar na rua e causar trânsito, você é punido por isso pagando um imposto mais caro. Não, isso é um absurdo. Se esse corte foi bom, o próximo vai ser ainda melhor. Então já se inscreve e fica com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.